todas as bênçãos recebidas, por tudo aquilo que o Senhor é, pela oportunidade, mais uma vez, estarmos na tua casa de oração, Pai, te louvando, te adorando, declarando que somente o Senhor é Deus. Pai querido, apresento cada vida que está aqui no culto presencial, cada vida que está no culto online. Levantamos as nossas mãos e no poder e autoridade do nome de Jesus, apresentamos aqueles que estão enfermos, declarando vida, declarando saúde, declarando cura completa, Pai, e que cada pessoa possa dizer: foi o Senhor quem o fez. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que haja liberdade para o agir do teu Santo Espírito neste lugar e em cada vida que recebe a tua palavra. Que verdadeiramente o homem desapareça e somente o Senhor seja exaltado e glorificado, pois é no nome que está acima de todo o nome, que é o nome de Jesus, que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os que estão aqui e com todos os que estão conosco online. Amém? Você pode assentar. Também um culto de ação de graças, não é? Pelos 19 anos de casamento dos irmãos Antônio e Eliédia Lopes. 19 anos, eita. É mesmo, rapaz. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Passa rápido. Passa rápido. Deus é fiel. Não tenho nenhuma dúvida que o Senhor vai continuar abençoando grandemente a vida de vocês, a vida de cada casal, né? Especialmente agora que estamos falando sobre vocês, e que estejam durante muitos e muitos anos louvando, sempre disponíveis para o trabalho do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Aleluia, glórias a Jesus. Alexandre, nota 10, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Múcio Neto também aí, viu o som? Tá ótimo, glórias a Jesus. Daniel, capítulo 9. Faremos a leitura somente do versículo 18. Daniel, capítulo 9, versículo 18. Ó Deus meu, inclina os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Amém? Pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, eu estava pensando hoje e procurando assim uma razão, porque a impressão que dá em determinados momentos é que nós temos deixado a oração de lado. A impressão que dá é como se estivéssemos dizendo: a oração ela é necessária, mas não é tão necessária. Aí eu estava me recordando que lá em casa, quando éramos crianças, nós tínhamos o culto doméstico praticamente todos os dias. E quando eu ia para a casa dos meus avós maternos, então lá era todo dia, era o culto doméstico. A minha avó materna, vovó Luísa, ela tocava acordeon.
E ela tocava, a gente cantava, orava, orava, orava e tinha palavra. E a oração, irmãos, é algo que precisa fazer parte da nossa vida diária. Nós precisamos estar conectados com o Senhor às 24 horas do dia. Pastor, quando a gente está dormindo, o Espírito Santo está ministrando ao nosso espírito. Estamos conectados com Ele, aleluia. E aí, irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção é que Daniel apresentou diante do Senhor a sua nação. Não é para ninguém responder. Você tem apresentado o Brasil diante do Senhor? Não é o Brasil político, mas o Brasil como nação, para que possamos viver dias melhores. A gente tem visto tantas coisas acontecerem. Mas, amados irmãos, a igreja precisa despertar para a necessidade da oração. Nós estamos vivendo dias difíceis. As cadeiras estão demarcadas. Há uma determinação para uma distância entre as cadeiras, salvo se for família, não é? Aí podem ficar juntos. Mas muitos não estão aqui porque não podem, porque não se sentem ainda seguros. E nós não podemos receber todos porque não teríamos lugar onde colocá-los. Então nós temos vivido desde o ano passado para cá coisas diferentes. Eu confesso a você que quando nós tivemos o culto online, quando cheguei aqui, que olhei as cadeiras vazias, eu confesso a você que eu tive dificuldade de falar. Porque não tínhamos antes qualquer tipo de dificuldade. E era uma coisa muito natural vir aos cultos. E o que nos mostra o viver, a vida, é que quando perdemos alguma coisa, que valorizamos. Mas a palavra nos ensina que precisamos valorizar enquanto temos. A oração é falar com o Senhor. Mas nesse texto, irmãos, ele retrata a segunda vez que Daniel clamou ao Senhor para que a sua oração fosse ouvida e respondida. Aí quando eu lembro de orar para que a oração fosse ouvida e respondida, aí eu me lembro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que você conhece tão bem, porque eu recito muito aqui, onde o Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Deus escuta, Deus responde, Deus age todas as vezes com poder e grande glória. Nós estamos convictos que servimos ao Deus que é trino e uno, o Deus que é eterno, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem poder, o Deus que tem todo poder, o Deus que traz à existência aquilo que não existe, o Deus que nos concede a oportunidade de estarmos aprendendo ainda mais dele. Daniel clamou ao Senhor com orações, súplicas. Aí você vai ler depois nos textos seguintes que Daniel também jejuou. Então eu tenho dito que é um tripé: palavra, oração e jejum. Precisa estar presente na nossa vida.
precisa estar presente em nosso viver. Daniel era um homem de oração e nos dá vários exemplos de que ao apresentarmos diante do Senhor as nossas dificuldades, nós somos atendidos. Suas orações nos mostram a determinação divina em agir em favor daqueles que o temem. Também Daniel orou confessando os pecados do seu povo, os pecados da sua nação, e pediu que o Senhor os livrasse. Mas Daniel, ele perseverou na oração, ele permaneceu orando, e ainda estava orando quando o Senhor lhe enviou o anjo Gabriel, que lhe trouxe informações necessárias, que acrescentou sabedoria a Daniel. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, as misericórdias divinas não têm fim, e esta é a razão de não sermos consumidos. Aleluia. Escutem, ninguém jamais conseguiu qualquer coisa diante de Deus como resultado de seus méritos, mas tudo é pela graça e a misericórdia do nosso Deus. Aleluia. Nós vivemos um tempo diferente do tempo de Daniel. Nós vivemos um tempo maravilhoso, extraordinário, o tempo da nova aliança, onde o Deus eterno faz com que aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, se tornem templos do seu Santo Espírito. Aleluia. Dá para pensar nisso? Todo aquele que está em Cristo Jesus se torna templo do Espírito Santo. Aí vem outra pergunta que você também não vai responder, senão aí na sua mente, no seu coração. Como você tem tratado o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo? Como temos tratado? Irmãos, olha, a coisa mais difícil que tem sido para mim é reconhecer as limitações que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Não existe nada melhor do que a gente completar aniversário, idade nova. Porque é um sinal, é uma declaração do Senhor que Ele continua tendo planos e propósitos conosco. Mas nós precisamos aprender mais do Senhor. Nós precisamos estar mais diante do Senhor. Nós precisamos dizer: eu tenho dito, eu tenho orado, Senhor, controla esse meu temperamento. Não é o meu temperamento, tem que ser o teu, Senhor. Não o que eu penso, não o que eu acho, mas aquilo que o Senhor tem programado para mim. Sabe, meus amados irmãos, Jesus Cristo, o homem, é a maior e mais profunda demonstração do amor, do poder, da graça e da misericórdia de Deus para conosco. Aleluia. Para conosco, seres humanos. O Deus eterno, Ele fez o quê? Ele se fez carne e habitou entre nós. Não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, para que o mundo seja salvo por meio dele. Ou seja, ele está falando mundo aqui, significa pessoas. Sabem, o propósito maior de Deus para conosco é que sejamos salvos do pecado e da morte eterna, para que vivamos na sua presença aqui na terra e eternamente nos céus. Aleluia. Estar em Cristo não nos faz melhores do que os outros, mas a partir do momento que declaramos a Cristo, que passamos a viver com Cristo, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos
testemunhar através das nossas palavras, através das nossas atitudes, de que servimos ao Deus eterno. Mas eu tenho algo que preciso dizer para você, que não será nenhuma novidade. Nós pecamos e nós erramos. Ah, como erramos. E uma coisa que o Senhor nos ensina em Cristo Jesus é o reconhecimento e ter a humildade de voltar e dizer: errei, eu te peço perdão. É isso. Quantas pessoas já pediu perdão? Sei não. Sei não. Quem sabe é o Senhor. Mas o Senhor tem o melhor. O Senhor tem o melhor. E ter o melhor não significa que as lutas não virão. Por favor, eu tenho batido nessa tecla. Porque você vê aí, gente, não é, Jesus é só vitória, é só vitória, é só glória. Não, irmãos, não é assim. Mas a vitória final já está conquistada. Nós já temos a garantia que viveremos eternamente com o Senhor. Aleluia. O que é que nós somos? Nós somos a coroa da criação. Aleluia. Coroa da criação. Nós, seres humanos, somos a coroa da criação. Tudo que foi criado pela palavra do Senhor. Mas na hora de criar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Imagem e semelhança moral de Deus. Nós somos seres espirituais. Esse corpo é a nossa morada terrena. Esse corpo físico é a nossa morada, ele é temporal. Então nós somos espírito, alma e corpo. Precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar do espírito, mas precisamos também cuidar da alma, o centro das emoções. Aleluia. Sabe, irmãos, a coroa da criação precisa da presença de Deus. Eu estava olhando hoje aquele pessoal que se prepara, são verdadeiros atletas, aí eles vão lá para subir o Everest, e muitos não conseguem, muitos já morreram, muitos ainda morrerão. Aí eu estava pensando o seguinte: é extraordinário aquilo, é maravilhoso, mas a maioria está indo procurar alguma coisa que possa preencher o vazio existencial, e esse vazio existencial jamais será preenchido com qualquer coisa, mesmo conquistando o Everest. Esse vazio existencial, ele só é preenchido com a presença de Cristo em nossa vida. Aleluia. Qual é a razão do nosso viver? Nós estamos aqui hoje, podemos sair, ver os nossos familiares, tendo todos os cuidados necessários, mas quantos estão agora nos hospitais? Tantos que gostariam de ter saído, tantos que gostariam de ter tido alta hoje, tantos que estão chorando a perda de entes queridos. Então, se a gente para, a gente olha, a gente vai ver N motivos para agradecer a Deus. Aleluia. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, Jesus Cristo diz o seguinte: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Aleluia. Aqui no texto nós temos a garantia de que em Cristo Jesus nós somos eternamente perdoados. Amém, glórias a Jesus. É verdade, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A presença do Espírito Santo nos adverte, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos faz lembrar os ensinamentos do Senhor, nos faz lembrar quem somos, a quem pertencemos,
e para onde estamos indo. Nós estamos indo, caminhando a passos largos para a nova Jerusalém celestial, aleluia. Na oração de Daniel, existe o reconhecimento do poder, do amor e da misericórdia de Deus. Então o Pai Eterno expressa o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia e a sua graça por intermédio de Jesus Cristo, o homem, o seu Filho unigênito. Então Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, sacrificado por todos os seres humanos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16, aleluia. Irmãos, nós vivemos, mais uma vez, no período da graça maravilhosa de Deus. E nós somos despertados para anunciar a Cristo. Nós somos despertados para reavaliar o nosso compromisso com Deus. Nós somos despertados pelo Espírito Santo para poder verificar se a nossa vida, a nossa caminhada, se está alinhada com os propósitos de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquela oração tremenda que Jesus Cristo fez ao Pai, ele disse: Pai, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, aleluia. O Senhor é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda, é aquele que está presente em todos os momentos da nossa vida. Sabe, irmãos, o Espírito Santo ensina que aquele que está em Cristo deve procurar viver como seu mestre viveu. Quem é o nosso mestre? Jesus Cristo, homem. É isso. Quer dizer, pastor, que eu tenho que ser como Cristo? Deus trabalha para que eu e você, para que todos os que estão em Cristo sejam verdadeiros imitadores de Jesus Cristo, homem. Agora, vê que compromisso tremendo o apóstolo Paulo tinha. O que é que ele disse? Olha, vocês podem olhar para mim, vocês podem me imitar, porque eu sou imitador do meu mestre, eu sou imitador do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso era algo que tinha que ser eu, você, todos nós, sendo imitadores do Senhor, rejeitando tudo aquilo que não provém do Senhor, dizendo não para tudo aquilo que o mundo diz que é normal, que é natural. Como igreja de Cristo, nós precisamos realmente ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, fazer a diferença, aleluia. Essa semana eu cheguei aqui na igreja e vi aquele, tem ali nós temos aqui, como é que chama? Esses negócios aí que acende quando falta energia. Sim, obrigado. Essas lâmpadas de emergência, né? Aí eu olhei assim e digo, esse negócio aqui está meio estranho, diferente. Primeiro que está desligado, foi que houve. Aí ele vai, liga, faz o teste, acendeu. Se tivesse apagado, ia dizer, pai, tira esse negócio, vamos substituir. Então, se a nossa vida for uma vida apagada, o que é que Jesus disse? Jesus disse que o Pai, ele é o quê? Ele é a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Ele fala, olha, o meu pai, ele é o agricultor, ele vai lá e vai podando os galhos, aquele galho que está seco, ele vai e tira, ele vai e ajeita. Então fora da videira não há vida. É por isso que as pessoas lá fora, elas não conseguem entender isso. E nós não temos que esconder, nós temos que proclamar ao mundo inteiro.
que Jesus está de braços abertos para receber a todos. Você pode dar glórias a Jesus bem alto. Então, se a palavra me ensina que eu preciso olhar para Cristo, se a palavra diz que é olhar para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, significa o quê? Que nós temos que renunciar ao mundanismo. Significa que nós temos que amar ao próximo. Significa que temos que testemunhar do amor de Deus. Significa que temos que vigiar e orar para não entrar em tentação. Olha só, vigiar e orar. Eu não sei hoje, mas eu não sei comer uma refeição sem orar. Não dá. Eu não sei se você faz isso, mas você tem orado ao deitar? Você tem orado antes de levantar? Você tem orado antes de cada refeição? Porque o Senhor é aquele que nos dá a vida. O cara pensa que é alguma coisa e vai pisando alto. Não, não é nada. A vida é o quê? Como um sopro. Início, meio e fim. E passa rápido, 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 rápido. Eu fico pensando como passa rápido. Disse agora há pouco, né? Como passou rápido, rapaz. Porque eu me lembro como se fosse ontem. Glórias a Jesus. Eu vejo que é extraordinário, que é uma bênção tremenda que o Senhor tem me concedido de estar aqui com vocês há tantos anos. Aí 27 anos que eu vou fazer como pastor de vocês. Então eu vi crianças que nasceram, celebrei casamento, batizei, celebrei casamento, apresentei crianças, casei aquelas crianças que vi, que apresentei. Meus amados irmãos, mais uma vez, Deus age incansavelmente para que sejamos semelhantes a Jesus Cristo homem. E para isso o Espírito Santo nos fortalece, sustenta, renova, supre, capacita. Mais uma vez, convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos faz lembrar dos ensinamentos divinos contidos nas Sagradas Escrituras. Como é que a gente vai lembrar dos ensinamentos divinos se a gente não lê a Bíblia? Tem programas que você compra, que você não precisa ler, mas você escuta. Só que tem que cuidar para não dormir. Porque você vai lendo, o cara vai lendo. Então, amados irmãos, se realmente estivermos em Cristo, permaneceremos na sua palavra. E tem mais. Nós temos a garantia de que o maligno não nos toca. Rapidamente, abra a sua Bíblia aí, em 1 de João capítulo 5, lá no finalzinho, já pertinho de Apocalipse. 1 de João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda do mal, aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Amém? Agora, quem nasceu de Deus? Jesus. E quem é nascido de Deus? A nova criatura. Então, é Jesus quem nos mantém firmes. Aleluia. Olha aqui, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda do mal, olha só, aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca.
O maligno está sempre procurando atingir os filhos de Deus. Para isso ele faz o que? Ele mente, causa sofrimento, infla o orgulho da pessoa, instiga para a murmuração. Eu tenho dito que tem o murmurador ativo e o passivo. O ativo é o que fala, o passivo é o que escuta. E o passivo, de tanto escutar, se corrompe e depois vai procurar ser também como passa a ser murmurador ativo, vai procurar murmurador passivo. O povo de Deus sofreu tanto no deserto por causa de quê? Da murmuração. Murmuração. O cara escuta tanta coisa do Beltrano, que ele vai pensar e bota na cabeça que o Beltrano é exatamente aquilo que as pessoas estão dizendo. Agora, Jesus guarda e mantém seguro o quê? Os filhos de Deus. Agora, escute isso aqui. O termo, o maligno não o toca, tem o seguinte significado. Significa que ele não pode mais deter e controlar aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. É isso. Quando ele diz o maligno não lhe toca, é isso aqui. Ele não pode, o inimigo não pode mais deter e controlar aquele que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Então Jesus, ele é o quê? Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso salvador. Ele é o nosso protetor. Aleluia! É isso. A realidade bíblica, ela tem que estar presente no nosso viver diário. Então, em Cristo Jesus, a nova criatura, ela é separada do mundo. Ou seja, nós estamos no mundo, mas não cedemos aos chamados do mundo. Se o cara está em Cristo, o namoro dele vai ser igual ao namoro do pessoal que está no mundo? Não. Não, mas todo mundo faz, todo mundo é todo mundo. Você pode ter feito antes, mas agora que está em Cristo é diferente. Mas tem que ficar ligado, tem que ficar de olho. Porque na igreja tem todo tipo de gente, não é só aqui não, em todo lugar. Está o cara com a Bíblia do tamanho da perna dele, do tamanho do pé. Mas é preciso saber se o cara é uma nova criatura em Cristo. Carregar a Bíblia debaixo do braço não significa muita coisa não. A gente não pode julgar, mas o Senhor diz assim, pelos frutos os conhecereis. Minha filha, está namorando? Observa como é que o cidadão aí trata os pais dele. Vê como é que ele trata a mãe. Ele tem paciência com a mãe? Tem não, pastor. Também a mãe dele, olha, fica na tua. Trata bem não a mãe? Corra. Porque se ele trata mal a mãe, ele vai querer bater em você. O cara não trata bem a mãe. O cara não respeita o pai. Vai respeitar mais quem? Alguns anos eu fui chamado para uma determinada reunião, que havia um problema lá numa determinada família. E quando começou a reunião, eu digo, epa, eu só fico aqui. Aí eu virei para o filho e disse, se você respeitar o seu pai e sua mãe, se você não respeitar, não tratar bem, eu não fico aqui. É isso. Então o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra. Nós recusamos a prática do pecado. Pastor, todo mundo fica não. Fica quem não teme ao Senhor. Ah, mas eu temo ao Senhor. Se você teme ao Senhor, você não fica. É isso. A Bíblia diz que o menino nasce menino, homem, macho. E a menina nasce menina, mulher, fêmea. A Bíblia diz que o casamento é o casamento entre um homem e uma mulher. E ponto final. Mas o governo diz que pode casar. Isso é o que o governo diz. Composto de homens ímpios, corruptos, infiéis, que decretam que pode haver o aborto,
que decretam que a criança cresce, quando ela crescer, ela vai resolver qual vai ser o sexo dela. Conversa da paz. Agora, na hora de querer uma criança, vai procurar um casal hétero. Ué, que coisa. Meus amados irmãos, a igreja tem que fazer a diferença. Agora, todos serão muito bem tratados, mas não concordaremos com os erros ou com o pecado de ninguém. Pecado é pecado, sempre vai ser pecado, e a Bíblia diz que é pecado, e eu vou morrer dizendo que é pecado, e está aí e acabou. O mundo está de braços abertos para enganar, para destruir aqueles que se deixam levar pelos prazeres passageiros da carne. Mas a nova criatura é guardada em Cristo Jesus, aleluia. Olha, irmãos, tem duas pernas para correr, corra. Porque isso aqui é carne, vai ser sempre carne, não vai se converter nunca, e não se contenta. Se você der 1 metro, ela vai querer 1 quilômetro, se der 1 quilômetro vai querer 10 quilômetros, se der 10 quilômetros vai querer 1000 quilômetros, e por aí vai. Nós temos que voltar a nossa vida, o nosso pensamento, os nossos propósitos para o Senhor. Não se iluda, não se deixe levar pelo comportamento das pessoas que se dizem, que se declaram novas criaturas, mas agem totalmente fora dos princípios bíblicos. Manter o olhar fixo em Cristo. Esse é o desafio. Esse é o chamado do Senhor. Saber como entrar e como sair. Quando a Bíblia diz, quando o Senhor diz, sede santos porque eu sou santo. É o santo no sentido de não aceitar, de recusar tudo aquilo que é contrário aos princípios divinos. Então nós conhecemos a Cristo e estamos em Cristo. Então Jesus Cristo é a videira verdadeira. Ele é o que é a verdade. Ele é a verdadeira vida eterna. O mundo vive de aparências, não conhece a realidade. Nós temos a Jesus. Sem Ele não poderíamos conhecer a Deus. Sem Jesus não poderíamos vencer o maligno. Eu me lembrei agora de um colega de muitos anos, que ele disse assim, olha, lá em casa minha mãe diz assim, ó, aperte o cinto, mas não perca a pose. Eu digo, oxe, danou-se. A tua mãe ensina isso para tu lá? Lá em casa é assim, rapaz. Olha, aperta o cinto, mas não perca a pose. Rapaz, lá é o contrário. A minha casa é o contrário. Eu quero comer bem, eu quero ter as coisas que eu posso ter. Eu não quero viver de aparência para ninguém. Aleluia! Então o mundo diz isso. Aí eu tive outro que disse assim, rapaz, como é que tu faz com os teus filhos? Eu disse, como assim? Ele disse, não, porque os meus filhos exigem de mim, só querem roupa de marca, disso, aquilo, outro. E o que é que você faz? Rapaz, eu arranjo dinheiro, tu faz isso? Rapaz, não faço não. O mesmo sistema que foi na minha casa, aí não tem ninguém doente. Meninos pedem uma coisa, meu filho, não dá não para comprar esse aqui. Ó. Dá não, dá para comprar não, dá para comprar o que chute. Esse outro não dá não, dá para comprar esse outro aqui. Está tudo aí, não tem ninguém, e eu creio que eles estão fazendo a mesma coisa com os filhos deles. Então o Senhor nos ensina, então nós temos que ser quem nós somos. Aleluia. A gente está pregando, estou falando do evangelho. Você acha que o meu filho estaria aqui? Os meus outros filhos? Os meus netos? A minha esposa?
Aleluia. A irmã da Mari estaria nada, você está doido, brincando. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, a pergunta é: realmente nós confiamos em Deus? É para cada um. Eu pergunto e para mim também. Realmente eu confio em Deus? Realmente eu confio? Ou eu confio em Deus, mas não, eu confio em Deus, todavia. De início essa pergunta parece inconcebível, mas na prática temos pensado, sentido e agido como alguém que confia plenamente em Deus? Será que temos feito isso? Eu estou fazendo para mim essa pergunta. Você faz para você. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. A nossa responsabilidade como pastores é transmitir a palavra, é orar por vocês. Quantos pedidos de oração recebi hoje? Quanto tempo orando? Quanta coisa acontecendo. Se nós que somos humanos nos emocionamos, imagine o Senhor. Para que realmente confiemos plenamente em Deus, nós somos convocados a reconhecer a soberania divina. Vou repetir. Para que verdadeiramente confiemos em Deus, plenamente em Deus, nós somos convocados a reconhecer a soberania divina. Isso significa aceitar a vontade do Senhor como vontade absoluta, como a melhor vontade e como a melhor resposta, mesmo quando a resposta é contrária àquilo que desejamos, àquilo que esperamos. Mas é preciso estar em comunhão com o Senhor para saber, para reconhecer a voz de Deus, aleluia. Eu não consigo gravar o nome dos irmãos, mas eu reconheço pela voz. Eu recebi um telefonema hoje e a pessoa disse: é fulano. Aí eu aqui comigo: não é não. Aí eu disse: como? Não, pastor, eu estou. Aí explicou: não, Deus nos conhece. Deus nos conhece pelo nome, nos conhece pela voz, conhece o nosso DNA, aleluia. Conhece os nossos pensamentos, conhece os propósitos do nosso coração, conhece os nossos objetivos. Eu tenho dito para vocês, todos os cultos, igreja, acorda, eu tenho dito assim: orem dizendo assim: Senhor, que a tua vontade, que os teus planos, que os teus propósitos sejam concretizados na minha vida. Senhor, eu quero, não a minha vontade, mas a tua vontade, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Aí a gente lembra do que Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh glórias. Independente do que tenha acontecido e acontecerá, nós temos que estar preparados para o momento no qual nos encontraremos com Deus. E só existe uma maneira disso acontecer: é estar em Cristo. Olha, irmãos, eu no início do culto eu disse que tem sido um tanto difícil para mim reconhecer as minhas limitações. Aí tem alguns anos eu comprei uma bicicleta. Eu andava de bicicleta quando era garoto. Primeira vez que eu saí na bicicleta, levei um trancão, levei uma queda, que não foi brincadeira.
caí, joelho no chão, as pernas tremiam tanto que eu não conseguia ficar de pé. Aí fui, me sentei assim, próximo tinha um restaurante ali na orla, sentei, comprei uma garrafa d'água e tomei a água, botei água nos sedimentos, fiquei uns 15 minutos ali me recuperando para poder levantar e andar. Agora, depois desse período de hospitalização, o médico disse: olha, pastor, nada de pedalar e nada de caminhar por enquanto. Eu digo: Jesus. E a bicicleta lá, já é outra, viu? Já é outra, não é aquela mais não. Tem limitações, eu tenho que reconhecer. Eu gostava de andar de moto, nunca tive moto. Eu comprei uma vez e vendi logo, porque minha mãe fez um barulho tão grande que eu já me via estendido no chão, para um lado, da moto para o outro. Mas eu vou comprar uma moto agora para quê? Para o meu neto chegar e dizer: vô, deixa eu dar uma voltinha na moto do nada. Eu não gosto de emprestar não, as minhas coisas. Gosto não. Não. Mas como é que eu vou dizer para ele que não presta, que não serve, se eu vou andar? Isso é na nossa vida. Como é que nós estamos dizendo que o crente vive de uma maneira e a gente vai fazer de outra? Como é que a gente dá o testemunho, quer dar o testemunho através da palavra, se a nossa vida não confere com o testemunho da palavra? Não é olhar para o outro e dizer assim: você está assim, não, é olhe para você. Cada um olhe para você. Cada um olhe para si. Deixa eu encerrar, já passei do meu tempo. Equipe de louvor, aleluia. Eu quero deixar algumas lições práticas da oração de Daniel, que devem ser aplicadas por cada um de nós. Existem outras, eu separei algumas, rapidamente eu vou dizer. Primeira coisa que a gente vê em Daniel: fé. Segundo, humildade. Terceiro, perdão. Quarto, perseverança. Olha só: fé, humildade, perdão e perseverança. Sabe por que você está vivo? Sabe por que você está viva, minha irmã? Porque Deus tem propósitos com você. Então glorifique a Deus pela vida que Ele tem lhe dado. Exalte ao nome do Senhor. E diga para o Senhor: toda luta, toda batalha não trará para mim desânimo. O desânimo não vai encontrar morada na minha mente, no meu coração. Em nome de Jesus eu rejeito. Aleluia. Hoje, no período da graça, as nossas orações devem ser levadas a Deus em nome de Jesus. É o próprio Jesus quem nos diz: e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. O que é que o apóstolo Paulo nos ensina? Jesus falou isso aí. Agora, o que é que o apóstolo Paulo nos ensina? O apóstolo Paulo nos ensina que devemos levar diante do Senhor, devemos fazer conhecidos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas lutas, as nossas tribulações, os nossos projetos. E ele diz que nós devemos apresentá-los diante do Senhor através de orações, súplicas e ações de graças. O que é súplica, pastor? É uma oração fervorosa. Não é riscar um papel não, é uma oração fervorosa. Então eu estou certo de que o Senhor espera que todos nós tenhamos uma vida de oração. É por isso que o texto bíblico lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Olha só, orai sem cessar. Você está perto de alguém aí e diz assim: orai sem cessar. Então a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida diária. Quando oramos, nós falamos com Deus, abrimos o nosso coração e cremos no seu agir. Último texto, 1 Tessalonicenses 5, 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então o Senhor continuará nos abençoando dia após dia, e as suas misericórdias não têm fim,
e a sua graça é maior do que a vida. Amém? Pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Senhor, eu não mereço nada, Senhor. Eu não mereço nada. Eu não tenho nada. Eu não fiz nada para merecer qualquer coisa. Mas, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, por teu amor, que são infinitos, eu apresento. Aí você apresenta. Eu apresento a minha vida, apresento vocês, apresento a igreja. Apresento aqueles que estão enfermos. Irmãos, nunca esqueçam de que a oração, ela tem que estar presente na nossa vida. Não nos momentos difíceis, não nos momentos alegres, mas nos momentos difíceis, nos momentos alegres, no momento de luta, no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de paz, em todos os momentos da nossa vida. Amém? Você recebe essa palavra? Louvado seja o nome de Jesus.